Você usou uma palavra aí muito interessante. É a tal da palavra aceitar. Essa é uma palavra problemática. É, nesse contexto, né? Por que é problemático? O que é aceitar, velho? O que é aceitar? Meu filho, né, diz para mim, sou homossexual. O que significa aceitar? Eu vou te dizer assim algumas camadas. Primeiro, as pessoas dizem, eu não aceito isso na minha casa. Você já ouviu isso, né? Eu não aceito isso na minha família, eu não aceito. E eu não estou dizendo que todo mundo que fala isso quer dizer o que eu vou dizer. Mas uma boa parcela, na verdade, está negando a realidade. Uhum. O aceitar tem um tom de assim, não é possível, eu não, não quero ver. Isto existe e eu simplesmente me nego a aceitar, a lidar com isto. Essa realidade. Entendi. Aí ele usa a palavra, eu não aceito isso na minha casa. Ele está negando, é uma defesa. Uhum. Ele precisa superar isso, porque Deus não nos manda negar a realidade. Uhum. É de realidade difícil, eu vou precisar ter um repertório maior, porque simplesmente negar, e tem muita gente em negação, muitos cristãos em negação, que não se interessam, não querem saber e vão dizer assim, não aceita, porque não, por quê? Porque eu não aceito. E essa é a primeira camada, digamos assim. Okay. Né? Então, não aceito porque não quero lidar com aquela realidade. Eu não entendo por que Deus me obriga a ter de lidar com essa realidade. A outra camada é eu não aceito, eu não aprovo. É uma espécie de aprovação. Eu não consigo fornecer uma aprovação teológica, espiritual, bíblica com relação a este comportamento. Só que a diferença das questões ligadas à sexualidade contemporâneas é que o comportamento e os afetos estão todos mesclados na identidade. As pessoas aprendem que elas são o que elas sentem. O mundo hoje diz assim, para se definir, você tem que perguntar o que você está sentindo. Então, é muito difícil lidar isso na Bíblia. Por quê? Porque quando você olha para a Bíblia e está falando de qualquer outro assunto, qualquer outro comportamento, até mesmo comportamentos sexuais, como, por exemplo, adultério. Para a gente ficar na sexualidade para não comparar com coisa indevida. Né? Então, um adultério é um comportamento. Eu sou casado, eu vou lá e adultero. Se alguém chega comigo e fala assim, você tem que abandonar o adultério. Eu lido com aquilo como alguma coisa que eu externa, amo e que eu faço. A questão é que as novas sexualidades, novas entre aspas... Mas ninguém entende que nasceu, eu sou um adúltero. Isso é que me constitui. Isso é a base última do meu ser. As novas visões de sexualidade dizem para mim, desde que ele é menino, desde que ele é criança, ele doutrina no seguinte sentido: você é a sua sexualidade, você é o resultado dos seus afetos, e se alguém tentar ameaçar os seus afetos, não está ameaçando algo que você faz, ou que você gosta, ou que você quer. Então, está ameaçando o seu ser. Quando eu digo não aceito esse comportamento, a pessoa entende. Você está lendo, não aceito quem você é, a sua pessoa. Eu não entendo. Porque ela está tudo mesclado. Né? O que eu faço, o que eu sinto e quem eu sou. Eu digo sempre que essa tríade é a tríade do discipulado. Né? A tríade do discipulado na área de sexualidade vai passar por esses 3 lugares. É o que eu faço, os meus afetos e atrações e o quem eu sou. Se isso não estiver muito bem separado, a gente nunca vai entender a Bíblia. Nunca vai entender o que Deus fala. Porque a Bíblia separa. A Bíblia, quando fala de homossexualidade, fala do comportamento, da prática homoafetiva. Ela não está falando do sujeito, tipo assim, esse sujeito ontologicamente, o ser desse sujeito não herdará o reino, é quem pratica. Então, ela está falando de práticas. Inclusive, os termos levíticos, os termos que Paulo usa, descrevem ações. Como homem, como mulher, não te deitarás com outro homem. Olha que interessante. É a descrição de um ato. Então, na cultura contemporânea, você, na verdade, não tem ato, é quem você é. E aí o adolescente ele entra em crise, porque assim, ele é ensinado para ele assim, você é o que você sente, e se você não der vazão ao que você sente, você nunca será uma pessoa autêntica. E feliz. Né? E feliz. Então,
Você precisa viver tudo que seu coração produz com afeto e atração para ser alguém autêntico e feliz. E é por isso que ele confunde tudo. Ele confunde o que a Bíblia está falando de ato, ele transformou aquilo em identidade. E esse é o maior ato de adoração possível, é permitir que alguma coisa te defina. Qualquer coisa, por mais relevante que seja, porque eu não estou dizendo que não é relevante, claro que é. Mas qualquer coisa, por mais relevante que seja, se ocupa o lugar de definir quem você é, este é o maior ato possível de adoração. Ora, tem uma coisa maior que isso? Que algo passa a ser a base do seu ser inegociável? Ou seja, claramente esse algo, pode ser atração, pode ser um afeto, ele extrapolou o seu lugar. Ele é importante, ele tem a sua relevância, só que ele começou a definir tudo. E eu diria para ti hoje que entre adolescentes, a partir dos 11, 12 anos, essa é a maior armadilha que existe na nossa cultura. O atrelamento da identidade aos afetos. Eu sou o que eu sinto, eu sou a minha sexualidade, por isso que o menino tem 11 anos e fica respondendo que... A primeira pergunta é, qual é o seu nome? A segunda pergunta é, o que você é? Aí ele fala, bi, pan está muito em voga atualmente. Se quiser, até explico por que é bi e pan, que é a diferença. Explica então. Mas bi e pan está muito em voga porque bissexualidade é aquela pessoa que fala, eu tenho atração por ambos os sexos. Pansexualidade é interessante porque já é uma tentativa de negar o binarismo. Porque bi é binário. Entendi, está dizendo que tem... Está dizendo que tem dois. E o pan já é uma coisa que está dizendo assim, não é só dois. É sexualidade, atração por pessoas, né? Então, por qualquer coisa. Então, é uma tentativa de melhorar o que já é o tal do bissexual. E por que esse menino, aos 11 anos, está respondendo essa pergunta? Porque ele está respondendo a pergunta assim, quem você é? Ele para e pensa, o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? Deixa eu ver. É verdade. E é uma resposta a partir da sexualidade. A partir da sexualidade. Qual é o seu pronome? A sexualidade começou... É uma supervalorização dos afetos. A gente vive uma revolução afetiva. Os afetos tomaram conta de tudo. Eles definem quem o sujeito é aos 11 anos. A minha filha, ela um dia chegou comigo e falou assim, tem um menino na minha sala que é assexual. Assexual é a pessoa que não tem atração, afirma não ter atração sexual por ninguém. Só que o menino tinha tipo 11 anos de idade. Eu até brinco, falei, devia ter uns 2 pelos pubiano. E falou assim, perguntaram para ele, o que você é? Eu falei, mano, eu não estou sentindo nada. Ele parou e pensou, o que eu estou sentindo? Não encontrou nada. E já tem um termo identitário para isso. Não é um termo que descreve uma ação. É um termo que descreve quem eu sou. Eu sou assexual. E se eu não viver isso com autenticidade, eu não serei feliz. Essa é a lógica. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas ele está afim de mim. Porque é verdade que tem assexuais que podem se apaixonar. Isso é verdade. Mas é engraçado que ela falou assim, né, desorganizadamente, ela falou assim, ele está afim de mim e eu curei a sexualidade dele. Entendi. Ela já pegou. Ela já falou assim, a minha está assistindo o Tilenol do amor, né? Tilenol do afeto. Mas por que ela tem que encontrar... o Tilenol, a Novalgina. Exato. Por que ela tem que encontrar... Por que ele tem de encontrar um termo que o descreva aos 11 anos? Porque ele está olhando para o que ele sente, não encontrou nada, tem um termo. E está todo mundo assim, aos 11, 12 anos, está todo mundo... Quem eu sou, o que eu estou sentindo. E aí a pessoa ela vai ganhando identidade. Ela lê na Bíblia, fala assim... Quem pratica isso aqui, essa prática é pecado, né? Parafraseando, essa prática é pecado. Ela está entendendo? Ela está entendendo que o texto não está se referindo ao que ela faz, ela está se referindo a ela. Porque ela atrelou a identidade aos afetos. Só que essa é a primeira parte, tem a segunda parte. Quando ela chega na igreja, dizem para ela que se ela não deixar de sentir, ela também não é filha de Deus. Lembra que a gente falou do termômetro? Sim. Então a igreja está fazendo a mesma coisa. Ela está dizendo para a pessoa, você só é liberta, filha, chegou lá quando você sentia A, agora sente B. Ou seja, a igreja também está atrelando quem a pessoa é aos seus afetos. Isso é o problema. Este é o grande problema. Deus nos fornece uma identidade que está em Cristo. Ok.
O que é o discipulado? É aprender a viver pelo que eu creio, independente do que eu sinto. O justo viverá pela fé. Gálatas 2:20. Cristo vive em mim, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O viver que agora vivo neste corpo, vivo pela fé. Uau. Naquele que me amou e se entregou por mim. Ou seja, todo o serviço é esse. É pegar os afetos, olhar os afetos no olho e falar assim, cara, você existe, isso é real? Ah, mas eu tenho atração pelo mesmo sexo. Ok, você tem atração pelo mesmo sexo. Você vai fazer o quê com isso? Qual é o lugar que isso vai ocupar na sua vida? O mundo vai te dizer, isto é a sua essência, isso é a sua identidade. Essa é a doutrina do mundo. A doutrina do evangelho não é negar que você sente. Não é dizer assim, finja que você não sente, viva como se você não sente, reprima tudo que você sente. É dizer, o que você sente, ok, existe. É uma característica sua? É uma característica sua. A gente pode discutir por que ela existe ou não. Você que agora está aí. A pergunta é... O que te define? O que te define, qual é o lugar que isso vai ocupar na tua vida. Se isso ocupar o centro da sua identidade, aí Jesus não tem lugar. Porque Jesus precisa ser aquilo que baseia a sua identidade. Então, as pessoas aprendem a viver pelo que creem, convivendo com coisas que sentem. Só que o hétero também vive isso. Exato. Só que o hétero não acha que ele tem um problema de atração, velho. Isso que eu fico meio assim nervoso às vezes. Porque eu falo nas igrejas, eu falo assim, cara, você está me ouvindo? Você não tem atração pelo mesmo sexo. Legal, deixa eu falar. Eu também não tenho. Você só vai entender o outro quando você entender você. Se você tem atração pelo sexo oposto, você também convive todos os dias com atrações que podem te levar a pecar. Isso é um fato da realidade. Porque o nosso instrumento afetivo, ele está contaminado pelo pecado. Ele sempre vai apontar para uma coisa que deu na prova, que eu falei lá atrás. Isso é consequência da realidade da queda. Antes da queda, era tudo ordenado. Tá tudo afeto, tudo sentindo o que deveria sentir. Só acontecia tudo que era... Cara, eu conheci minha mulher, está aqui ela, inclusive, no estúdio. Eu conheci a mulher, eu não estava assim, vivendo, quer dizer, eu estava vivendo a vida normal, encontrei no acampamento de adolescente, é muito gospel isso, velho. Nossa, dá uma vergonha, velho, pelo amor de Deus. É muito evangélico. Eu conheci véio. A Val ensaiando para um teatro onde eu era o cego Bartimeu e ela era da multidão que gritava. Não, velho, mas aí você venceu, mano. Isso só faltava ser gospel. Natal. 500 anos do Brasil. 500 anos do Brasil. Evangelismo. Conheci a Val no teatro. E eu conheci a minha esposa num retiro de adolescente que fui pregar, ela também pregava. Eu tinha 19 anos. Quando eu encontrei, na verdade, a gente não teve muitos... No momento não surgiu nada, foi depois. Mas veja, o que eu quero dizer... Eu heterossexual na igreja, vivendo a vida. Ora, eu tinha atração por um monte de gente, um monte de mulheres. Várias meninas me atraíam. É isso que acontece. Eu não tenho como não viver isso. Eu não tenho um botão. Imagina, eu tenho 17 anos na igreja batista, sou hétero, estou vivendo a vida. Eu não tenho um botão para apertar e fazer assim, não ter atração por nada. Só por quem vai ser a esposa. Aí, quando ela surgisse no horizonte, né, evangélico do acampamento, né, de adolescente, aí ia ligar um negócio, ia ter um zoom, ia pegar essa atração por ela. É o que a galera acha que existe. Ele acha que ele controla as atrações nesse sentido, né, de falar assim, não atrair. Aí atraiu, aí só vai ter atração por aquela pessoa. Cara, não é assim. Então, quando eu casei, eu também. O que aconteceu? A gente coloca o anel e não some. Né? Não vira. As atrações continuam acontecendo. Eu brinco de que é efeito Frodo, né? O cara coloca o anel e desaparece. Então, você não desaparece. Você continua tendo atração. Eu não escolho que coisas... que não posso escolher. Eu não posso escolher que a Gisele Bündchen não é atraente. Ela é atraente. Né? Uma vez mandaram um direct para mim. Eu vou contar essa história. Eu estava no Instagram, né? Conta. E uma mulher mandou um direct para mim assim, seu ministério é muito legal, parabéns, mas quando eu te vejo, eu sinto coisas que não deveria. Sério? Mandou essa assim. Aí, eu não deveria sentir porque meu marido é maravilhoso. Falei, caramba, velho, sou melhor que o marido dela. E eu lendo o negócio, né? Eu não conhecia a mulher. Sabia quem era, completamente desconhecida. Aí ela terminou muito espiritual. Ela falou assim, eu devo parar de te seguir ou devo orar mais?
Assinado o cara capeta. mandou uma dessa, mano. Eu peguei, olhei para aquilo, falei assim, a primeira coisa, eu falei, cara, tem gente com baixa, né? Tem muito baixo padrão, né, velho? Porque sentir atração por isso aqui tá carente. E o material não ajuda, né? E eu olhei para aquilo, eu mostrei para minha esposa, quando eu encontrei, eu apaguei e bloqueei. Então, se ela estiver ouvindo, valeu, né? Não posso, fez o que era para fazer. Bloqueei e apaguei. Por que eu estou contando essa história? Porque ela usou uma frase muito interessante. Ela disse assim, eu sinto coisas que não deveriam. E estou falando de heterossexualidade. Irmão, quantos casamentos heterossexuais acabam por nossa incompetência diante das nossas atrações heterossexuais? Milhares. Ela tem uma questão de atração. A atração dela aponta para um lugar em que o resultado daquilo é pecado. Então, ela tende a aprender a viver pelo que ela crê enquanto ela convive com coisas que ela sente. E quando eu recebi essa mensagem, eu estou rindo aqui, mas isso também causou um efeito em mim. Poxa, também causa um afeto. Aquilo é tentação para mim. Então, eu ter apagado não é porque eu sou um cara fantástico, é porque eu preciso tomar cuidado. Porque eu também lido com afetos, atrações, pensamentos que, se eu alimentar, eu acabo o meu ministério. E a gente já viu isso acontecer. Eu acabo o meu casamento. Não interessa se eu sou pastor, não interessa se eu sou hétero, não interessa se eu sou pastor que lida com sexualidade. É só brincar. E quantos de nós estamos flertando com coisas no Instagram? Quantas pessoas estão flertando? Heterossexuais. Ou seja, quando você entender você vai começar a ter um vislumbre do outro. Só que a diferença, quando não é hétero, é pior. Por quê? Porque o hétero, pelo menos, ele tem esse espaço aqui e a gente riu. Sim. Você percebeu que a gente riu? Sim. A galera riu. Eu falo isso em igreja, todo mundo gargalha. Eu depois falei, mas se fosse um homem, eu também não teria escolhido que aquilo... Se eu tivesse atração, se fosse um cara e ele estivesse dando em cima de mim, e se aquilo mexeu comigo, porque eu apaguei, porque mexe comigo. Eu não apaguei e bloqueei porque não mexe comigo. Ora, eu apaguei e bloqueei porque, se eu brincar, mexe. Se fosse um cara... Aí é difícil, porque a gente não consegue falar. O cara tem um monte de gente na igreja que tem atração para o mesmo sexo e não tem ninguém para falar. Porque quando descobrirem que ele tem atração, vão considerar que a atração a atração em si já é o pecado. E aí que está o problema, que a gente confunde o que é atração e o que é pecado. Por quê? Porque a pessoa confunde atração com cobiça.